todos esses dias, mas você vai trabalhar aí para que seu sonho se realize mais para frente, tá? Amanhã a gente vai comentar algumas coisas com vocês sobre como vai ser, né, esse períodozinho. Nós vamos montar aí atividades para enviar para que vocês possam se movimentar também no recesso. Tem um momento de descansar e eu acho que dentro de todas as horas disponíveis, vocês podem acertar conteúdos que ficaram para trás, vocês podem estudar, né, fazer exercícios, enfim. Aproveitem bem esse recesso, obviamente que dentro de casa, mas tentando aí ajustar alguma coisa que ficou pendente desse primeiro momento. A gente hoje vai dar continuidade à questão do simbolismo, tá? A gente parou ontem na interpretação daquele quadro, né? Do qual falamos bastante, o quadro de Van Gogh, esse trigal aqui. Vocês lembram? A gente ficou viajando aqui nele. Já tá aparecendo para vocês? Agora tá, né? Tá ou não tá? Fala aí. Tá sim. Beleza. A gente ficou viajando aqui nele e tal. E a gente percebeu, né? Cada um interpretou uma coisa, cada um viu uma situação diferente, foi bem legal. E aí a gente percebe, né, que existe, até no traço, né, existe uma diferença. A gente percebe aqui em Monet uma suavidade e aqui no Van Gogh algo mais forte. E isso me levou à dúvida, né, pessoal? Eu, enquanto uma pessoa leiga, do ponto de vista que não sou especialista em arte, não me formei em arte, eu fui perguntar para um amigo meu, que é uma referência muito grande, inclusive o pessoal do Enem vai ter aula com ele, né? Eu vou convidá-lo para dar uma super aula aí de artes para vocês, qualquer dia desses. Eu fui perguntar para ele, eu falei para ele, eu estava falando de simbolismo hoje, e aí estava comentando com os meus alunos sobre o quadro de Monet e o quadro do Van Gogh, do Trigal e tal. E, cara, como que esses caras podem ser considerados a mesma coisa se, na verdade, eles têm traços distintos? E aí, pessoal, fiquei conversando com ele cerca de meia hora, falando sobre isso. Por quê? Os livros, alguns livros, é como nos gramáticos, né? Os gramáticos falam que uma coisa é intransitiva e a outra coisa, outros gramáticos falam que não é intransitiva, e sim transitivo indireto. Enfim, tem uma discussão. E eu descobri que na arte também tem esse babado, tá? Então, ele falou para mim o seguinte, ele falou, já, muita gente acha que Van Gogh é impressionista, tá? Mas que ele tem, na verdade, traços expressionistas. Na realidade, o que se estuda hoje é que ele é pós-impressionista. Isso significa que ele é um incompreendido, ele foi, na verdade, né? Ele foi um incompreendido, ele estava à frente do seu tempo e as pessoas confundiam ele e botam ele nessa esfera, né? Ele é impressionista ou expressionista? As pessoas ficam discutindo sobre isso. Ele falou para mim, olha, o que eu acho bacana de você falar para os seus alunos, principalmente galera que vai fazer Enem, o impressionismo final do século XIX, tá? Espero que vocês que vão fazer Enem estejam anotando isso. O impressionismo final do século XIX, tá? A gente já viu ontem que o artista pinta aquilo que ele vê e tudo mais. E o expressionismo é no século XX. E, no caso, o artista vai pintar a emoção que ele está sentindo no momento, tá? O expressionismo tem essa coisa da pincelada forte que a gente estava vendo aqui e analisando, que dá uma
movimentação, né, para a obra, como a gente falou ontem, dessa movimentação aqui de Van Gogh, tá? Mas, o que acontece? Esse expressionismo, normalmente, né, a gente tem a ideia de que sempre existe uma deformação. Então, esse meu amigo ele falou para mim, olha, eu acho que o que é bacana dos seus alunos saberem para levar para a prova, que o expressionismo tem essa deformação da realidade. O impressionismo é mais suave, o cara vai pintar ali o que ele está vendo. Aí eu falei, porra, mas Van Gogh não tem leveza. Aí ele falou, ele era incompreendido, Jarline. Ele foi considerado uma coisa que ele não era, na verdade. Aí eu falei para ele assim, perguntei para ele, tem alguma chance de a prova perguntar se ele é impressionista ou expressionista? Aí ele falou assim, não, porque isso é uma inconclusão, né? Não existe uma certeza a respeito disso, né? Tem livro que fala que é impressionista, tem livro que fala que é expressionista, mas na realidade, se alguém perguntar a qual movimento ele se filiou, ele vai ter que responder, né? O seu aluno, no caso, isso ele comentando comigo, seu aluno vai ter que definir ali como gabarito a resposta pós-impressionista. Tá, pessoal? Então, ó, a título... Isso eu fui buscar porque, assim, eu acho que a gente precisa buscar para a gente poder preparar vocês para qualquer tipo de situação. Embora eu não seja de artes, eu tenho gostado de fazer isso, trazer pinturas para as aulas para a gente pensar sobre. Então, já anota. Se alguém perguntar sobre o enquadramento de Van Gogh, você vai dizer que ele é pós-impressionista, tá? E ele, na realidade, aí eu perguntei para o meu amigo, eu falei, tá, mas a justificativa, qual é, na verdade, né? Aí ele falou assim, olha, ele foi uma pessoa que estava à frente do tempo, Jarline. Van Gogh estava à frente do tempo. Tanto é que, porra, ele vendeu um quadro, morreu miserável, a vida dele era uma merda. As pessoas não compreendiam a arte dele. Então, em função disso, a gente pode dizer que toda essa análise que foi feita dele foi uma análise que era para o tempo, né, para a época, as pessoas não conseguiam acompanhar o como que ele se manifestava. Então, por isso, colocavam ele como uma coisa que, na realidade, ele não era. Então, tudo certo, gente, quanto a isso. Eu quis começar a aula falando isso para vocês, porque eu acho importante, né? Se uma prova perguntar para você em qual movimento ele se enquadra, o Van Gogh, você vai marcar que é pós-impressionismo. E se alguma prova perguntar para você, né, ou colocar uma obra de arte do século XIX e uma obra de arte do século XX, você já sabe. A gente está estudando o século XIX, então é impressionismo. Se for século XX, já vai ser o expressionismo com a deformação da realidade, com a pincelada mais forte e tudo mais. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Beleza, ficou entendido isso? Ficou assim. Ótimo. Sim. Perfeito, então. Vamos lá. Agora que eu já trouxe essa fofoca artística aqui da pintura, a gente pode seguir o nosso baile, tá? Bom, a gente está vendo aqui o mundo sofrendo as consequências, né? A gente ainda está naquele contexto histórico tenso, né? Que foi a transição para o século XX. A gente já tem visto esse momento histórico se arrastando, né? Porque a gente está analisando a segunda metade do século XIX e o contexto ali basicamente é o mesmo, tá? Então a gente tem justamente os impactos, né, sofridos pela questão que a gente estudou já do desenvolvimento da burguesia industrial, que esse processo em que a sociedade estava inserida não estava, na verdade, acompanhando todo o progresso, a sociedade não usufruía disso, tá? Então, a burguesia industrial está comendo solta, mas as crises
nas classes sociais, elas também estavam acontecendo. Então, a gente percebe que há uma incompatibilidade entre progresso industrial e progresso social. O contexto é o mesmo. A gente já viu isso tanto no realismo, quanto no naturalismo, quanto no parnasianismo. Tá? Então, a gente está vivendo aí essas últimas décadas do século XIX com a sociedade meio que desgostosa, meio que frustrada, porque não está rolando, o desenvolvimento social não está acontecendo do ponto de vista econômico, as pessoas estão sendo cada vez mais exploradas, né? A luta de classes está pegando fogo. Então, a gente sabe que a literatura, na verdade, ela é a recriação, né, da realidade. E a partir disso, se a gente está num momento em que as pessoas estão frustradas, em que as pessoas estão desiludidas, porque elas achavam que a vida delas ia mudar e, na verdade, não mudou, a gente tem uma pessoa oprimida pela realidade. Então, é importante que a gente pense aqui nos artistas que estão abalados diante de tudo que está acontecendo. Não se esqueça, né, que a gente está ali numa situação complicada, né? A gente tem muitas revoluções acontecendo, a gente tem muita coisa, né, que acontece enquanto população, enquanto mundo, muita coisa que está abalando essa sociedade. Então, quando você se vê incapaz de mudar aquilo que está acontecendo, você tende a negar isso. E quando você tende a negar, você pratica aquilo que hoje a gente vê muito, que é o negacionismo. Você fingir que as coisas não estão acontecendo e você se voltar para o seu mundinho, tá? Para o mundo interior, para o mundo subjetivo, para o mundo da Karine, para o mundo da Júlia, para o mundo da Tainá, o mundo da própria pessoa. Você tem uma dificuldade de mudar o que está lá fora, você se sente absolutamente impotente diante disso, e aí esses artistas também não foram diferentes. Eles negaram toda a questão, né, que é natural você negar aquilo que você não gosta, aquilo que você não compreende, aquilo que você não tem controle, e todos eles se voltaram para as realidades subjetivas, tá? Então aqui a gente começa a perceber que a religiosidade, do ponto de vista de desconexão com o mundo, vai acontecer, as questões metafísicas vão começar a aparecer, a valorização do subconsciente e do inconsciente vai existir. Não se esqueça, a gente tem aqui uma influência muito grande de Freud, que é o pai da psicanálise. Então, a gente vai começar a falar sobre esses assuntos, né? Sobre subconsciente e sobre inconsciente. Isso vai começar a ser valorizado, tá? Então, uma ideia básica aqui, clássica, sobre inconsciente e subconsciente, diz respeito ao que o Freud disse. O que ele disse, tá? Ele diz que o inconsciente tem a capacidade de desencadear doença, neurose, distúrbio e outros problemas mentais. E que o subconsciente está localizado abaixo da consciência, que pode ser facilmente acessado se você se esforçar para isso. Então, eu posso acessar o subconsciente. Se eu estiver com um especialista nisso, a gente consegue chegar lá e tratar, tá? O inconsciente, a coisa já é mais tensa, né? Mas ele defende que dentro dessa realidade é o inconsciente que desencadeia as doenças na gente, as neuroses e todos os nossos distúrbios, tá bom? Então, essas questões da psicologia e da psicanálise, elas estão bombando muito na segunda metade do século XIX. A psicologia surge aí, né? Então, é um ponto interessante. Por exemplo, numa redação que trate
de questões mentais, questões de depressão, questões de ansiedade, questões de distúrbio de imagem, enfim, você começar o seu texto com uma remetência ao simbolismo, no sentido de que o simbolismo ele é contemporâneo ao surgimento da psicologia. E aí isso poderia ser uma realidade de junção de conhecimentos, de interdisciplinaridade, bem bacana para você usar no seu texto, tá? Essas influências aqui, que a Jajá botou, são esses dois caras que são extremamente importantes para o movimento simbolista, tá? O Freud, que é esse primeiro que você está vendo, tá? Como o pai da psicanálise, aí trazendo essas questões que nunca foram tratadas antes, né? São novidades. E o Baudelaire, que é, na verdade, o pai do simbolismo, né? Então, se o simbolismo tem um representante, esse representante é o poeta Charles Baudelaire, tá bom? Na verdade, ele é considerado um dos precursores do simbolismo. E, por isso, ele vai beber muito da água do simbolismo, né? Que é uma água o quê? Qual seria a água do simbolismo? Uma água que traz questões de subconsciente, uma água que traz questões do inconsciente, uma água que traz metafísica, uma água que traz a subjetividade, né? Uma água que se utiliza de um ponto para explorar toda a humanidade, tá? Então, um ponto de uma pessoa para analisar toda a sociedade, né? Uma característica psicológica de alguém para analisar toda a sociedade. Então, essas duas influências vão ser bastante significativas para o movimento simbolista, tá? Isso aí também é outro ponto que você pode trazer, né, nas redações. Entenda que ficar citando Freud e ficar citando Baudelaire não como é que eu posso dizer? Eu não estou julgando você que faz isso, mas eu acho que às vezes a gente também pode ser interdisciplinar sem necessariamente usar da citação, né? A gente pode criar uma contextualização ali na introdução com Freud, falando de suas conquistas para o mundo a partir da psicanálise, no final do século XIX. A gente demonstrar que a gente sabe sobre o texto, mas não necessariamente ficar decorando as frases de Freud ou as frases de Baudelaire, porque, cara, isso não vai acontecer. São muitas frases, mas a gente pode se utilizar, obviamente, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente leu e daquilo que a gente pode criar de associação com o tema que a gente está tratando, tá? Então, essas duas influências vão ser enormes. No Brasil, propriamente, a gente tem duas publicações que são consideradas um marco, tá? O marco inicial do simbolismo no Brasil. E quais são essas publicações? Essas publicações são da mesma pessoa, que é o poeta Cruz e Souza. Sem dúvida, falar de simbolismo no vestibular é falar sobre Cruz e Souza, tá? Dificilmente vai ter um outro aparecendo, porque quando se fala muito dele. Ah, já, mas só tem ele? Não, tem um cara também chamado Alfonso de Guimarães, mas ele não costuma cair muito, porque todo mundo já sabe qual é a temática principal da obra dele. Daqui a pouco eu vou contar para vocês qual é, tá? Então, vamos entender como marco inicial a publicação de Missal e Broquéis, que são as duas obras, sendo que Missal é um texto em prosa e Broquéis é uma compilação ali dos poemas de Cruz e Souza, tá? Então, a gente vai tratar o simbolismo como um movimento que vai durar até a Semana de Arte Moderna, que, na verdade, você sabe que não foi uma semana, né? Foram 3 dias apenas, mas a gente diz que foi a Semana de Arte Moderna, que é aí o marco inicial do modernismo no Brasil. A gente não vai chamar o que tem no meio de escola literária, tá?
Então, por exemplo, você deve estar se perguntando, já, mas e o pré-modernismo? É importante você saber que o pré-modernismo não é uma escola literária, tá? Não é uma escola literária. Na verdade, o pré-modernismo é um período de transição, ok? Anota isso, porque muita gente erra achando que pré-modernismo é escola literária. Na verdade, o que vocês acham que define uma escola? O que vocês acham se vocês tivessem que dizer, né? Ah, escola literária é chamar, o romantismo é uma escola literária por quê? E por que o pré-modernismo não é? Digitem aí para mim. Como que a gente pode pensar nas escolas literárias e nas suas subdivisões? O que é uma escola literária e por que o romantismo é uma escola literária e o romantismo não é uma escola literária? Me diz aí. Digita para mim. Digita aí no chat que eu estou acompanhando aqui. Botei assim porque aí a gente vê os dois. Para vocês, o que é uma escola literária? Ou então, o que uma escola literária deve ter? Pode digitar aí para mim que eu estou esperando, tá? Digitem aí para mim, para a gente começar aqui a discussão sobre isso. A Inara falou, um marco histórico ou uma realidade social para impulsionar? A Júlia falou, acho que uma escola literária vem... Vem o quê? Vem TP? Não entendi. Foi erro, né, Júlia? Ah, vem tipo. Ah, Brasil. Tá bom, então. Vem tipo acompanhado por um momento histórico que tem características padronizadas de seus autores. Um momento que foi marcado por obras que têm características em comum, Tainá perguntou. A Inara e a Tainá estão me respondendo uma pergunta com uma pergunta, né? Isso é bem bacana. Mas eu vou considerar que elas estejam afirmando sobre isso. Mas vamos lá, beleza, quero ouvir mais. Quem mais está aí? Karine, Milena, fala aí para mim, o que vocês acreditam que pode ser enquadrado como um movimento literário, como uma escola literária? Karine falou, eu acho que é o que elas falaram, as escolas literárias teriam características específicas e com um momento histórico acompanhado. Se a gente pensa em momento histórico, a gente está, na verdade, querendo dizer que o pré-modernismo deveria de ser uma escola literária, porque momento histórico tem, né? Que é a virada ali do século, na verdade é o início do século, né? Até 1922, a partir de 1922 que a gente tem aí, né, a questão do modernismo. Mas, na verdade, passa um pouco por essa questão, né, das características dos seus autores. A Karine falou, mas, tipo, ele não tem característica muito específica, é meio que uma transição. Então, deixa eu explicar o que acontece no pré-modernismo.
Pessoal, quais são os representantes do pré-modernismo? Nós temos Euclides da Cunha, nós temos Lima Barreto, nós temos Augusto dos Anjos, beleza? E nós temos Monteiro Lobato. Esses 4 caras são absolutamente diferentes do ponto de vista de escrita, tá? Então, normalmente, quando você tem uma escola, a temática tratada é uma temática que pode ser até distinta, vide romantismo, que na primeira fase fala de nacionalismo, na segunda fala de egocentrismo e na terceira fala de abolicionismo. Pode até ser diferente a temática, mas a maneira como se fala é igual. Qual é a maneira que se fala no romantismo? Com muita subjetividade, colocando as impressões pessoais acima de tudo. No pré-modernismo, a gente não considera que haja uma escola, porque nem a temática, nem a forma como eles fazem é igual. Então, o Lima Barreto escreve em prosa de uma maneira extremamente popular. O Euclides da Cunha escreve de uma maneira extremamente rebuscada, falando aí sobre a Guerra de Canudos, né? Monteiro Lobato tem uma escrita um pouco mais pomposa, era médico, né? Lutava ali contra as questões das condições dos trabalhadores rurais de São Paulo. Inclusive, foi muito importante Monteiro Lobato. Monteiro Lobato normalmente é conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele fez muito mais pela sociedade do que propriamente, né, com o Jeca Tatu, que é o representante ali do trabalhador rural, mas ele fez muito mais com isso do que propriamente com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É que o Sítio do Pica-Pau Amarelo é difundido aí, né, na garotada, mas a importância social do Monteiro Lobato não está no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Augusto dos Anjos é um cara extremamente antilírico, é um cara que faz poesia, falando sobre morte, sobre putrefação de corpo, enfim. Eles são absolutamente diferentes. Então, a gente não consegue enquadrar como uma escola literária em si. A gente diz que é um momento de transição, porque esse momento não guarda características semelhantes de nada, ok? E, na verdade, serve aí de preparação para um movimento modernista que, de fato, foi o movimento mais brasileiro até agora. Porque trouxe o povo, porque trouxe o falar do povo para a literatura, porque popularizou a literatura, entendeu? Então, pensem sempre que a escola literária ela é demarcada ali por características em comum, como a Tainá falou, tá? Características padronizadas ali, como Júlia comentou também, né? Mas a questão do momento histórico sempre vai haver, gente, porque o tempo está aí, o tempo está passando. A gente sempre vai ter um momento histórico dentro de alguma publicação literária. O que a gente precisa ver é, na realidade, se existe ali um apanhado de características semelhantes que pode fazer daquele período uma escola. No caso do pré-modernismo, não pode. Tá bom, pessoal? Então, a Karine falou, é meio que uma transição? É exatamente uma transição. E essa transição, por não guardar características em comum, ela não pode ser chamada de escola. Tá bom? Tudo bem ou não, pessoal? Fala comigo. Tudo bem. Tudo bem. Show. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: o início do simbolismo não pode, no entanto, ser identificado com o término da escola antecedente, que é o realismo. E aí, veja, o que acontece? A gente, na verdade, interpreta aqui o realismo, né, no caso, o naturalismo, o parnasianismo, esse RNP, uma compilação de um grande movimento, né? Na verdade, a gente entende o naturalismo, o parnasianismo, como
manifestações do realismo. Um realismo mais científico seria o naturalismo. Um realismo mais objetivo seria o parnasianismo. Então, a gente, na verdade, considera ali que antes do movimento simbolista, o movimento que mais teve destaque foi o realismo. Então, a gente tem, né, no final do século XIX, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, no bolo do realismo, né? O simbolismo, que está ali situado à margem da literatura acadêmica da época, porque, enfim, foi extremamente questionável. O pré-modernismo, que vem com alguns autores que denunciam a realidade, principalmente Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, mas que se apresentam aí sob formas literárias muito diferentes. Então, quando a gente pensa em literatura, a gente não pode pensar assim, o simbolismo nasceu hoje, então o modernismo vai nascer amanhã, então o simbolismo vai morrer. Não, a gente sempre pensa nas coisas como processos. Então, o realismo começou, não foi porque o romantismo acabou, foi porque algumas tendências românticas já apontavam para o realismo. Vide Castro Alves denunciando a abolição a questão escravista, né? Então, a gente nunca tem, assim, um clique. Hoje é dia 16/7, beleza. Então, hoje vai começar o pré-modernismo. Dia 18/7 começa o modernismo. Não, não existe isso. Tá? Então, a gente está no final de século XIX borbulhante, por isso que essas coisas caem muito em prova, porque é um século foda do ponto de vista literário, cultural, né? Teve muita efervescência esse século XIX. E a gente está entrando aí no século XX com novas tendências, novas perspectivas, novas maneiras de enxergar o mundo, tá? Só que antes de a gente partir para aquilo que a gente chama de modernidade, né, para a gente estudar aí essas características do início do século XX, a gente precisa lembrar das características associadas ao simbolismo da época. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente pensa em simbolismo, tá? E, óbvio, todas as partes dentro das aulas que falam sobre características são partes importantes porque as provas gostam de colocar essas características para vocês estudarem, para vocês poderem identificar dentro da prova, tá? Então, vamos a elas. Você pegou um poema simbolista. O que normalmente você vai achar? Primeira coisa é rejeitar cientificismo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, tá? Quando você rejeita a ciência, quando você rejeita o racionalismo, você está tendo uma visão, aspas, romântica da vida. Você está achando que existe Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Por quê? Porque agrada mais viver na ilusão romântica do que propriamente encarar as problemáticas pelas quais passamos no dia a dia. Então, rejeitar a ciência, rejeitar materialismo, rejeitar racionalismo é uma maneira de negar. O negacionismo passa por isso. Hoje vivemos um negacionismo justamente em cima da negação da ciência, da negação dos problemas sociais, da negação das desigualdades. Então, mais uma vez, você tem aí na literatura um respaldo para usar na sua redação, tá? Essa valorização das manifestações metafísicas e espirituais é porque o que acontece? Quando a gente está falando do poeta simbolista, a gente está falando de um poeta que enxerga o corpo como uma prisão da sua alma. O poeta simbolista, ele valoriza muito a alma,
o desligamento do corpo físico e a possibilidade de atingir uma evolução espiritual, né? Isso para ele, esses dois componentes para ele, a libertação do corpo e a possibilidade de atingir uma questão espiritual aí elevada, para o poeta simbolista é muito significativo. Então, quanto mais eu me mantenho longe da prisão da minha alma, que é o meu corpo, mais eu sou elevado. Aí você vai pensar assim, já, então os caras queriam morrer. Os caras queriam se desligar. Porque se os caras querem atingir questões espirituais elevadas e eles encaram o corpo deles como um impedimento para isso, como um empecilho para isso, os caras querem morrer. E eu respondo a vocês, exatamente. A morte é, na realidade, um mecanismo de sublimação mais comum que a gente vai achar no simbolismo, tá bom? Então, você deve estar pensando assim, já, quem gostava de morte também era o romantismo, não era? E eu vou falar exatamente. Só que o romantismo não enxergava o próprio corpo como uma prisão. Eles tinham problemas, sim. Muitos problemas eram associados à questão da desilusão, né? Porque a mulher amada abandonou, porque eles não conseguem encontrar a alma gêmea, porque eles são tristes, mas não nessa perspectiva simbolista. O simbolista, ele é um cara que leva em conta a subjetividade? É claro, ele leva em conta. Mas ele enxerga as coisas de uma maneira completamente diferente, né, quando a gente compara o aspecto da morte. A morte no romantismo representa a evasão de um problema pessoal ali. A morte no simbolismo é a busca pela liberdade. Você só atinge a sua liberdade plena se você morre, tá? Então, a gente tem no romantismo, na verdade, uma superficialidade que no simbolismo a gente não tem. No romantismo, a galera se mata por um amor. No simbolismo, a galera está tentando cavucar o lado mais profundo do ser humano, que é a sua alma. Só que para conhecer a sua alma, você tem que libertar o seu corpo. É simples assim, tá? E aí, libertando o seu corpo, tá? É possível alcançar essa realidade metafísica, essa realidade que transcende aí as esferas materiais, tá? Então, o cara, quando eu falo cara, eu tô falando do poeta simbolista, né? O poeta simbolista vai transpassar tudo isso para poesia, tá, pessoal? Eu botei aqui para vocês o seguinte: o eu simbolista passa a ser o universo, mas não aquele eu superficial do romantismo, pois os simbolistas buscam na essência do ser humano aquilo que ele tem de mais profundo e universal, que é a alma. Então, cavucar a alma, cavucar o subconsciente, para conseguir compreender quem é você e o que você faz, é para eles o mais importante, tá? A gente também vai ter uma valorização da loucura nessa época. Então, vocês lembram? A gente comentou sobre Freud mais cedo, né? Freud como pai da psicanálise, trazendo aí questões psicológicas para que a gente possa trabalhar com o ser humano de uma maneira mais eficiente, compreendendo ali aquilo que o aflige, aquilo que traz sofrimento, tá? Para isso, a gente precisa estudar esse ser humano. Então, vamos lá, vamos estudar o inconsciente, vamos estudar o subconsciente, vamos também passar a ouvir o sonho dessa pessoa. Há quem acredite que o sonho é aquilo que está lá, né, no nosso subconsciente, que vai se manifestar, são os nossos desejos.
né? É aquilo que a gente quer, mas que a gente não consegue executar. Enfim, tem toda uma teoria sobre essa questão do sonho que eu acho bem interessante. Mas, nesse momento, os loucos serão valorizados, né? Porque o que tem na mente do louco que não tem na mente da pessoa normal, pessoal? Vocês nunca pararam para pensar nisso? O que pode ser considerado uma pessoa louca, né? A gente já no Machado de Assis, já lá no Alienista, a gente tem uma menção a essa questão da loucura. Quer dizer, o doutor Simão Bacamarte, que é o personagem principal da história, ele vai internando as pessoas que apresentam comportamentos que, para ele, são ligados à loucura. Mas, na verdade, ele percebe que todos são loucos e que ele é a pessoa normal dali. Aí ele pensa, porra, se a maioria é diferente, então eu é que sou o maluco. Aí ele se interna na própria clínica, no próprio hospital. Então, é justamente essa coisa que vem surgindo no final do século XIX, de psicologia, de psicanálise, isso já vai sendo trabalhado de uma forma já no realismo. Aqui no simbolismo, então, a galera está bebendo da água da psicanálise direto, tá? E, óbvio, se somos simbolistas, estamos usando linguagens simbólicas, então nem tudo será dito, ok? Nem tudo será dito dessa forma. Lembra que ontem a gente ficou aqui discutindo minutos sobre o que seria o nosso mote da aula, né? Lembra que a gente leu esse aqui, ó? Vou voltar aqui para você ver. Ó, a gente ficou conversando sobre isso. Nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Então, quer dizer, dar nome às coisas é tirar das coisas a possibilidade de elas serem outras. Então, os poetas não vão falar a respeito de tudo de uma maneira bem clara e direta. Eles vão usar símbolos para querer dizer alguma coisa. Por isso que é uma literatura extremamente complexa, né? Você começa a ler, na verdade, um poema simbolista e você pensa assim, cara, isso aqui pode ser tudo, né? Porque a interpretação ela é um processo subjetivo. Para a questão, né, em termos de conteúdo, normalmente, quando a prova coloca um poema, né, do simbolismo, normalmente são exploradas as questões da sinestesia e das aliterações, tá? E aí, se a gente pensa em aliteração, a gente pensa numa figura de som. E se a gente pensa em som, e se a gente está falando de poesia, obviamente que a musicalidade é uma realidade. A gente está falando de ritmo, a gente está falando de rima, a gente está falando de combinações sonoras. Logo, a presença da musicalidade dentro dos poemas simbolistas, com certeza, é uma evidência, tá? E aí, só vou aproveitar para perguntar para vocês, então, essas duas figuras de linguagem, alguém que sabe me definir o que é sinestesia e o que é aliteração? Define para mim. Vocês lembram? O que é sinestesia e o que é aliteração? Sinestesia é misturar alguns sentidos, 2 ou mais sentidos, e a literação é quando tem o som de consoante, não é? Então, a sinestesia é a mistura dos sentidos corporais, né? Então, toque amargo, o toque do tato e o amargo do paladar. Você mistura os sentidos e a aliteração é a repetição de sons consonantais, tá? Então, essa repetição de sons consonantais vai ser a aliteração e tem também a repetição de sons vocálicos, que a gente chama de assonância, tá? Mas é importante sempre lembrar essas figuras de linguagem, porque isso é uma coisa bem comum, né? De prova. Então, essas são as características do simbolismo,
Tá bom, pessoal? Nós temos aqui, talvez esse cara aqui seja o mais comum em prova. Falou de simbolismo, falou de cárcere das almas. Cara, isso chega a se repetir tanto que a gente fica até cansado de ver, né? A gente que é professor, que lida com prova todo dia, enfim. A gente vê que os caras, quando cobram simbolismo, eles não usam outra coisa. Porque justamente esse soneto, tá? De Cruz e Souza, ele é um grande representante da estética simbolista, tá? E a gente vai ver por quê. Então, vamos lá, ó. A questão é a seguinte. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção em como as coisas estão dispostas aqui, em como as palavras estão dispostas aqui, tá? Então, vamos lá. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões as liberdades, sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, a gente tem aqui, né, esse soneto que configura para a gente a dor de existir, né, pessoal? A gente pensa no cárcere das almas como sendo o corpo, que é a prisão. E qual é, na verdade, o chaveiro do céu que vai abrir as chaves da porta do mistério? Mistério de quê? O mistério da morte. Será que a morte é tão ruim assim? Pô, é com ela que eu vou conseguir sublimar? É com ela que eu vou conseguir atingir aquilo que eu preciso? Então, será que é tão ruim? Né? É um pensamento que a gente pode ter, tá? Então, existe uma linguagem metafórica aqui muito forte, existe um desejo, né, que exprime a ideia de você sair do seu corpo, de você ultrapassar os limites impostos, porque ele fala, toda alma num cárcere anda presa. Ele pensa o cárcere como, na verdade, o corpo dele. E aí, essa alma soluça, né? Porque é ruim você ficar preso numa realidade em que você está vendo os problemas acontecendo e você se sente impotente diante de tudo. Né? Repare que há rimas aqui, né, como a gente pode ver. A gente tem presença de letra maiúscula, né, em palavras, e isso tem uma função, né, quando a gente usa palavras letras maiúsculas em palavras que não deveriam ter letra maiúscula, a gente está querendo destacar, dar ênfase, a gente está querendo personificar, a gente está querendo atribuir muito valor para aquilo que a gente está falando. Então, veja, ele traz aqui a pureza, ele traz aqui a dor, ele traz aqui o céu, né? Como o mistério, palavras que para ele são fundamentais dentro da estrutura de poesia, dentro daquilo que ele entende enquanto poesia, tá? Então, ele também é um cara, não sei se você pensou, né? Você deve ter enxergado, obviamente, a subjetividade, mas ele é um cara muito ligado à cor branca, o Cruz e Souza. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso.
Mas ele, nas poesias dele, normalmente ele traz essas expressões ou palavras tipo nuvem, joia, pérola, pureza, tudo aquilo que remete à cor branca, tá? E já já eu explico para vocês por que ele usa isso. Mas aqui está um exemplo, tá? De um poema simbolista do maior poeta simbolista que o Brasil já conheceu, beleza? E que tem características próprias. E essas características estão aqui, tá? Eu destaquei 2 poetas, são esses 2, né, que nós conhecemos. Nos estudos literários, focamos muito no Cruz de Souza e no Afonso de Guimarães, como os 2 mais importantes do simbolismo, né? E aí a gente já olha, a gente já está vendo a foto do Cruz de Souza, né? Com a foto a gente consegue perceber o quê, pessoal? Que ele é negro, né? E isso a gente já consegue ver claramente. Ele é negro e ele, na realidade, já sustenta a condição de escravo, visto que ele era filho de escravos, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse problema, né? A gente ainda está conversando sobre essa questão. E, na realidade, nós temos aqui uma pessoa que vai trazer a sua causa dentro do seu texto. Então, hoje a gente pensa assim, as pessoas estão lutando hoje para acabar com o racismo, as pessoas estão verbalizando hoje as questões do negro. Não, gente, as pessoas já estão falando há muito tempo. É que até agora eles não foram ouvidos. A gente está aqui falando de 1890 e pouco, 1880 e pouco, 1892, a gente está falando dessa época, e a gente está falando de um artista que sofria perseguição por ser negro. A gente está falando de um artista que vai tratar da dor do negro dentro da sua poesia. Então, quer dizer, já um tema sobre racismo. Eu posso usar o Cruz de Souza como uma referência, né, dizendo que até mesmo pessoas consagradas na literatura, né, tentaram trazer essa luta já há muito tempo, desde o século XIX, mas parece que até hoje isso não teve uma saída, não teve uma resposta positiva. Pode trazer essa questão do Cruz de Souza? Pode. Especialmente porque ele pega o negro e fala dele, comentando justamente que esse sofrimento que o negro tinha na época, ele pode ser interpretado como sofrimento de qualquer pessoa. Então, eu sou negro, eu sofro, mas lembra que a gente viu que a característica do eu simbolista não é o eu superficial? Lembra que a gente viu que o eu simbolista, na verdade, ele se apropria da sua dor para falar da dor do mundo? Ele fazia isso. Então, eu coloquei aqui alguns pontos fundamentais mesmo, para que vocês possam resolver, responder qualquer questão sobre ele, tá? Esses pontos, e eu sempre falo isso, né, quando a gente está no presencial ou agora no online, todo slide que eu monto para você, eu já monto para você com os gabaritos. Então, coisas que eu já vi como pergunta e como resposta em prova, tá? Então, é só o suprassumo para você. Então, questões colocadas aqui de Cruz de Souza são gabaritos que você pode ter certeza que você vai encontrar. Se cair, você já vai ter visto. Então, características e coisas importantes sobre ele. Filho de escravos, a vida pessoal dele é trágica pra cacete, e eu vou te dizer por quê, tá?
Que o que acontece? Ele casou com uma mulher que também foi escrava, tá, pessoal? Essa mulher teve 4 filhos com o Cruz e Souza. Só que todos os filhos morreram, pessoal. Então, você imagina uma família. Ele se casou com uma mulher que também era escrava, já tinha sido escrava. Ele tem 4 filhos com essa mulher. E os 4 filhos morrem. Obviamente, essa mulher enlouqueceu. Porque, gente, por favor, se a gente vê uma mãe perdendo um filho e ficando completamente desestabilizada, você imagina o que é você perder 4 filhos? Os seus 4 frutos de um casamento. Tenso, né? E aí, o que acontece? Ela, obviamente, enlouquece, ela fica internada, né, durante um tempo. E aí, o que acontece? Durante esse tempo, internada, o Cruz e Souza estava lá travando a batalha dele, né? Sendo perseguido, beleza? Estando completamente abandonado porque a mulher dele está internada, está numa situação complexa. E aí o que acontece? Para piorar a situação, ele pega tuberculose. Ele pega tuberculose e ele morre aos 37 anos. Ou seja, morreu jovem, perdeu todos os filhos, a mulher terminou louca e a vida dele foi simplesmente trágica, né, pessoal? Inclusive os simbolistas, os poetas simbolistas, eles tiveram uma vida muito ferrada, assim. Se a gente para analisar, sabe? A vida pessoal deles é bem difícil. Mas mesmo assim, eles superam isso em nome da arte, em nome do seu fazer poético. Eles conseguem produzir, né, poesias para a gente que são temas até hoje, né? Se você pensa que eu estou aqui, 2020, falando de Cruz e Souza, é porque a vida dele deu certo, né, pessoal? De alguma maneira deu certo. Não para ele, mas para nós, enquanto pessoas que estudam, enquanto pessoas que querem ter uma cultura a respeito do próprio país, tá? Então, sua escrita, obviamente, é abolicionista, visto que ele vem aí de uma família de escravos, já nasce na condição de escravos, né? Seus pais eram escravos, sofre perseguição, morre cedo. A obra dele abandona o subjetivismo e a angústia inicial em nome de posições mais universalizantes. Então, ele pega a dor dele, mas coloca a dor de homem negro para todo ser humano. Todas as angústias que ele tem, no fundo, são angústias de todo ser humano. Então, ele coloca isso para gente, tá? A sublimação é muito presente na sua poesia, beleza? Então, ele entende o corpo como uma prisão, como eu já falei para vocês. Então, a liberdade espiritual é, na verdade, a liberdade do seu corpo, tá? A liberdade, ela vai ocorrer apenas através da morte. Então, para ser livre, o cara precisa morrer, tá? Isso que ele vai defender. E ele usa as letras maiúsculas para valorizar mais as ideias que ele acredita serem importantes para as pessoas, né? Para quem está lendo ali a sua obra. É importante para ele, mas é importante também para todo mundo que vai consumir a sua literatura. Tudo bem, pessoal? Cara, hoje eu estou falando sem parar, hein? Tudo bem ou não? Tudo bem. Estão acordadas ainda, gente? Sim, estou aqui. Tô falando pra caralho, enviado. Hoje tá tenso. Me aguenta a geminiana falando.
Mas tá acabando já. Calma. Não sei, né? Essa última semana, na verdade, a semana que antecede sempre férias ou recesso, enfim, eu não sei se isso acontece com vocês, mas é uma semana arrastada, né? Parece que tudo demora. Enfim, eu não sei a impressão que vocês têm sobre tudo que está acontecendo, mas eu tenho a impressão de que o tempo está voando, assim, está passando muito rápido. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. O que vocês acham? Ah, eu também acho. E eu tenho quase certeza que as férias vão passar igual um sopro. Não, pra mim nem vai ser férias, porque eu vou ter a prova da Unigran e a princípio ninguém sabe se vai ter a da FES, eu tô na dúvida também. Cara, que loucura. Nem vai ser muito férias. Pois é. Mas depois Aliás, vai você dar... sabe alguma coisa, já? Não, a gente tá igual a vocês. Cara, a prova da FES ninguém falou nada. É tipo, silêncio, Tenso, ensurdecedor. né? Tenso. Ninguém É fala porque nada. Lugar de eu acho, prova, eu nada. acho, eu acho que eles estão esperando a experiência aí da Unigran para ver como é que Eu vai também. ser. Eu acho que se da Unigran der certo, as outras particulares vão adotar a mesma coisa. Pode ser, o que é uma pena, né? Porque para quem está estudando, isso é uma merda. Exato. Mas tudo bem. Exato. Então vamos lá, ó. Para a gente terminar aqui. Na verdade, depois, pessoal, ó, tem 5 questõezinhas que eu vou deixar para casa, né? Obviamente, para mostrar um pouco do simbolismo no vestibular para vocês, tá? Como que aparece. Tá bom? Mas eu vou falar aqui do Alfonso de Guimarães e aí a gente encerra a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Esse outro cara aqui, né? Se a gente achou que a vida do Cruz de Souza era tensa, e por que eu acho legal, né? Você pode pensar assim, isso é uma fofoca literária que a Jajá está fazendo. A Jajá está contando a vida deles para fazer uma fofoca literária. Mas, na verdade, não é, gente. É porque, na realidade, a gente, conhecendo a vida do cara, a gente consegue compreender muito as suas ações, sabe? Ações poéticas, claro, né? Porque a gente se baseia naquilo que a gente lê. Então, por exemplo, conhecendo a história de Cruz de Souza, como você conheceu agora, né? Eu te contei resumidamente a vida dele, você já consegue perceber, putz, então, quando eu estiver diante de uma prova que cobre, né, de alguma maneira o Cruz de Souza, eu vou entender como ele se manifesta em relação a isso, porque ele sofreu isso na pele. É importante conhecer quem você está analisando, né? Fica mais fácil, eu acho. Por isso que eu falo, em todos os anos da minha prática enquanto professora, eu sempre acho legal falar um pouco da vida da pessoa, porque aí você consegue entender, né, alguns pontos da sua escrita. Então, a gente tem o Alfonso de Guimarães aí, que também, porra, é um cara que sofre muito, e eu vou dizer para vocês por quê. Ele é um cara que ficou noivo de uma mulher. Cara, mas a noiva dele morreu, cara. A noiva dele morreu. Sabe que você tá noivo de alguém, e obviamente você pretende se casar, e essa noiva morre? Tipo, acabou. Você tem uma ideia de amor irrealizado, então ele vai demonstrar muito isso, né? Vai demonstrar isso pra cacete nas publicações, né? Nos seus escritos. E ele vai perseguir essa ideia de que, cara, um dia eles vão se encontrar. Então, basicamente, toda a sua produção, ela é uma devoção pela noiva que morreu cedo. E é óbvio, se o propósito da vida dele, que era o casamento, que era o amor, acabou, é óbvio que ele vai enxergar a morte como um meio de se aproximar da noiva dele. O simbolismo já é um movimento que bota a morte como uma libertação. Imagina para esse cara que perdeu a noiva, não chegou a se casar, obviamente, e tem uma vida de merda, porque sente, né, o peso ali de ter sofrido, né, por perder a tal da Constância, que é a mulher dele, né, é o nome dela. E aí ele sofre essa dor, ele tem, né, deixa até,
Calma aí, deixa eu juntar aqui. Separou. Ele tem esse sentimento de autocompaixão pela própria história, ele enxerga a própria vida como algo, né? Caramba, perdi o meu propósito. E, obviamente, quem enxerga a própria vida dessa maneira não vai querer socializar, porque está sofrendo. Então, ele se isola. Ele se isola em Minas, né? E lá ele escreve bastante sobre isso. Então, a gente tem várias publicações dele, na verdade, quase todas, tipo, 99% de suas publicações são publicações falando sobre a noiva que ele perdeu de uma forma prematura. Então, uma pessoa que vive, né, dentro do seu decorrer poético, foi uma pessoa que viveu para falar da sua própria dor, né? Então, veja como os dois são sofridos, né, pessoal? Só que um é sofrido pela própria condição, né, que acabou, enfim, sendo carregada para ele a partir do momento em que ele nasce numa família que é uma família de escravos. Ele acabou carregando também essa questão, carregou na pele, porque, né, somos um país racista desde sempre, e em meio a toda essa tragédia já social que ele sofria, ele ainda sofreu a tragédia de perder os 4 filhos e ter a mulher enlouquecida. Já esse cara não, esse cara era branco e tal, normal, não está lutando contra nada, mas tem a sua própria dor, né, que é a dor de ter ali o seu propósito perdido com a morte da esposa. Então, muito do que a gente vai encontrar sobre ele é sobre essa mulher com a qual ele nunca conseguiu atingir a plenitude em função da morte dela. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o simbolismo. Nós temos questões aqui, né? Você pode ver, né? Cruz e Souza, né? Sempre presente, ó, Cárcere das Almas. Então, a gente tem aí algumas questõezinhas para vocês fazerem, né? Vou publicar agora que eu terminei, vou publicar isso aqui lá na nossa plataforma, e aí você pode fazer esses exercícios e também fazer os exercícios da apostila de julho, tá bom? Porque essa apostila de julho é a apostila em que eu botei o simbolismo, tá bom? No nosso retorno, a gente vai estudar o pré-modernismo, o modernismo, enfim, até o ponto em que a gente vai começar a revisar a matéria. Então, a gente está muito bem, a gente está caminhando muito bem aí nos conteúdos, não só a nossa matéria, como todos os professores, e é muito provável que vocês fiquem meses e meses fazendo revisão, né, da matéria, o que vai ser ótimo, vai ser, na verdade, excelente para a gente. Tá bom, meus amores? Tudo bem com vocês? Sobreviveram? Vocês gostam de literatura? Fala a verdade. Eu gosto. Eu não gostava, não. Tô começando a gostar agora, porque antes eu estava forçada. Bom, Júlia e Tainá não responderam, né? E Milena também não. Então, elas estão calando e consentindo, ou seja, elas não gostam de literatura. Mas eu juro que eu tento tornar um pouco agradável, né? De alguma maneira. Mas é isso, meus amores. Mas prefiro outras coisas, mas... Ah, palhaça. Já. Fala, é claro que você prefere, né, Júlia? Seu tesão é um coração, seu tesão é um sistema endócrino, seu tesão é esse, entendeu? Cada um tem seu tesão na vida. Fala, Érica. Já, deixa eu te perguntar. Para eu estudar para a prova da FESO, se for ter, né? Eu faço o quê? Eu faço simulado ERJ? Você pode fazer. Pode fazer ou pode pegar as provas antigas. É que as provas antigas da FESO. Mudou. Então, isso que eu ia te falar. As provas antigas da FESO, elas são mais difíceis, tá? Mudou a banca, agora ela é com o Rio, sei lá. Sim, então, você pode pegar